Nós somos seu povo e seu rebanho. Era o que nós estávamos cantando agora há pouco no refrão do Salmo Responsorial. Certamente é o tema da nossa meditação nesse domingo, porque, como dizíamos no início da missa, nós estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. Bom, mas o ponto é, nós que vamos nos deter sobre esse assunto nesse domingo, é verdade que deveríamos nos nutrir dele todos os dias. Nós somos seu povo e seu rebanho. Dizer, a cada dia devia ir crescendo em nós a consciência justamente de nós sermos instruídos por Jesus, iluminados por Ele, educados por Ele, confrontados por Ele, reformados por Ele, guardados por Ele, defendidos por Ele, pastoreados por Ele. Assim como nós rezamos no Salmo 22, 23, quando dizemos: o Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Quer dizer, essa consciência devia ir crescendo em nós e se aprofundando e se exercitando dia após dia. Nós somos um rebanho, somos seu povo e seu rebanho. E somos um rebanho, antes de tudo, porque o Pai, a quem pertencem as ovelhas, como dizia Nosso Senhor no Evangelho que nós acabávamos de ouvir, o Pai a quem pertencem as ovelhas as entregou todas ao Filho, dando-nos o seu próprio Filho como nosso supremo e bom pastor. Ninguém vai arrancá-las de minha mão, porque meu Pai é que me deu estas ovelhas e Ele é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Era o que nós escutávamos. Então, nesse capítulo 10, Nosso Senhor diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não está exatamente dentro dos versículos que nós ouvíamos hoje, é o versículo 11, e nós escutávamos os versículos de 27 a 30, mas meditando sobre essa verdade, não? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, nós deveríamos ir concluindo duas coisas. Tem dois sentidos esse dar a vida. Por um lado, Nosso Senhor, de verdade, ofereceu um sacrifício, ofereceu o próprio sangue derramado, a própria vida em expiação dos nossos pecados, para livrar-nos ao preço do seu sangue, do lobo feroz, Satanás, com essa imagem, inclusive, dentro do capítulo 10 do Evangelho de São João, para livrar-nos dos perigos desse mundo, né? São os pecados, são as tentações, enfim, que querem nos extraviar do rebanho de Deus, que querem nos extraviar do Pai. De fato, Jesus, bom pastor, deu a vida por nós, oferecendo a sua própria vida humana, entregando-a em sacrifício por nós. Mas nós escutávamos, justamente nesse evangelho de hoje, que existe um outro sentido. Não só que deu a sua vida uma vez, senão que, por causa justamente desse sacrifício, oferece-nos vida eterna, vida espiritual, vida divina, vida glorificada, como a que ele recebeu do Pai na sua ressurreição, e transplanta essa vida para dentro de nós. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão, era o que nós escutávamos no Evangelho. Para dizer que nós, todos batizados, esse tempo da Páscoa é tempo forte de nós reconsiderarmos essas verdades, e é por isso que esse é o Evangelho do 4º domingo da Páscoa. Nós todos recebemos vida nova, esse enxerto de vida divina nas nossas almas pelo nosso batismo, para passar a pertencer a Jesus, para sermos contados no número do seu rebanho, das suas ovelhas. E assim, convém pensarmos, não? De que modo, então, Jesus nos apacenta? De que modo nos concede, então, essa vida eterna, essa vida espiritual, esta vida divina transplantada em nós? Bom, pela sua palavra, quer dizer, pela pregação da fé nele, pela verdade da palavra, da revelação do conjunto das Escrituras e também da tradição da Igreja ininterrupta. Então, é a revelação, é a proclamação da verdade de Deus. Nós recebemos essa vida divina justamente porque recebemos
a graça de Deus instituída pelo Filho Jesus nos seus sacramentos: batismo, confirmação, crisma, eucaristia, unção de enfermos, confissão, matrimônio, ordem, são os 7 sacramentos da nova aliança. Nós recebemos essa vida divina e a alimentamos e vemos-la crescer a partir de Deus, justamente à medida em que somos governados pelos mesmos pastores, pelos sucessores dos mesmos pastores e legítimos pastores que ele mesmo escolheu para apacentarem no seu nome. É a hierarquia na igreja, não? São os ministros na igreja. Quer dizer, nós continuamos a ser pastoreados, então, e a receber, alimentar, ver crescer, cuidar, defender, guardar esta vida divina pela palavra, pelos sacramentos, pelo governo, não? Que nós recebemos, governo de caridade dos pastores que exercem esse ministério na igreja. Para dizer então, quando nós cantamos no Salmo esse domingo, nós somos seu povo e seu rebanho, nós devíamos ir concluindo que o rebanho de Deus nesse mundo tem um nome. Chama-se Igreja Católica. O rebanho de Deus nesse mundo tem um nome, chama-se Igreja Católica. É nela, dela e por ela que nós recebemos todo o tesouro da graça divina. Todo o tesouro da comunicação de Jesus até nós. É na igreja, é da igreja e pela igreja que nós recebemos a pregação da verdade e da fé que nos salva. É na igreja, da igreja e pela igreja que nós escutamos a palavra, que nós temos atenção aos textos divinamente revelados nas Escrituras, que nós recebemos a palavra guardada na tradição ininterrupta ao longo dos séculos. É na igreja, da igreja, pela igreja, que nós recebemos a graça de Deus nos seus sacramentos, porque são os apóstolos aqueles que receberam a missão de celebrá-los, e justamente eles vão vivos na Igreja Católica, os 7 sacramentos da Nova Aliança, especialmente o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento da presença real de Nosso Senhor, que só a Igreja acredita, celebra e comunica aos fiéis como presença real. É na igreja, da igreja, pela igreja, que nós somos governados pelos sucessores dos apóstolos, que foram aqueles 12 que Nosso Senhor escolheu e trouxe para junto de si e formou, e a quem incumbiu da tarefa de pastorear em seu nome. É na igreja, da igreja e pela igreja que nós somos governados nessa linha ininterrupta, não? Que nós chamamos sucessão apostólica, de assistência espiritual, para nós estarmos em comunhão com a mesma fé dos apóstolos, celebrarmos os mesmos sacramentos que eles celebraram, recebermos os mesmos tesouros da graça de Deus que eles foram incumbidos de celebrar e sermos governados pelos seus sucessores. É na igreja, pela igreja, da igreja, que nós estamos, portanto, em comunicação direta com nosso Senhor. Porque é ela o seu corpo vivo presente na história. É ela, não? É justamente o instrumento unido a Deus, unido a Jesus Cristo, para nos pastorear, para nos conduzir à vida eterna. A igreja é instrumento universal de salvação. Todos os seres humanos, atenção, todos os seres humanos, todas as pessoas, todos os povos da terra estão vocacionados à fé. Vocacionados à fé no nome de Jesus, único Salvador. Todos os povos estão vocacionados à salvação pela graça de Jesus, a partir da graça do único Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os povos da terra, portanto, estão vocacionados à comunhão de fé num único rebanho chamado Igreja Católica. É a proclamação desse final de semana. Nosso Senhor rezou por isso antes de derramar o seu sangue, dizendo: haverá um só rebanho e um só pastor. Nós escutávamos sobre isso na primeira leitura, né? Quando pensamos que Paulo e Barnabé, justamente porque encontraram corações fechados, portas fechadas, né, dos judeus,
em relação ao anúncio da fé no nome de Jesus, em relação à graça de Jesus Redentor, quando receberam a recusa, né, da pregação do Evangelho dos judeus, intuíram de uma forma histórica mais concreta aquilo que os apóstolos já tinham escutado de Nosso Senhor no dia da sua ascensão. Ide ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Os apóstolos foram enviados, portanto, ao mundo inteiro para anunciar o nome de Jesus, a conversão e a salvação pela graça do único Redentor, Jesus, e para celebrarem os seus mistérios, os seus sacramentos, quer dizer, comunicarem a sua graça às almas, a graça de Jesus às almas. E assim, tendo encontrado na primeira leitura corações fechados, eles intuíram, era o que nós escutávamos, intuíram então, bom, nós vamos aos pagãos pregar. E justamente porque os judeus, em primeiro lugar, recusaram a fé em Jesus e recusaram a pregação do Evangelho, é que nós todos, os outros povos do mundo inteiro, recebemos a alegria do anúncio da redenção, do anúncio da fé, no nome de Jesus o Filho. São justamente todos os povos vocacionados à fé e a eles todos, não, chegou a proclamação da fé no nome de Jesus por conta dessa primeira recusa. Nós escutávamos a revelação feita ao apóstolo João na segunda leitura do livro do Apocalipse, vendo uma multidão de gente de todos os povos, nações, línguas, tribos, enfim, todas elas reunidas diante do trono do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Atenção, é este o rosto da igreja nesse mundo. A igreja é uma comunidade universal de salvação. Ela foi endereçada a todos os povos. Ela é formada de gente de todos os povos, absolutamente. Esse é o rosto da igreja nesse mundo. Esse é o rosto da igreja na vida eterna, como nós escutávamos na segunda leitura. Quer dizer, a igreja é a comunidade universal de salvação, enviada a todos os povos, formada a partir de todos os povos, e ela mesma detentora, administradora, guardadora, anunciadora de todos, né, os tesouros da graça de Deus, da plenitude dos meios da salvação. Nós escutávamos Nosso Senhor dizendo no Evangelho: minhas ovelhas escutam minha voz, me conhecem e me seguem. 3 critérios que nós poderíamos utilizar quando nós meditamos esse final de semana sobre sermos rebanho de Deus. 3 critérios que nós poderíamos utilizar para o nosso exame de consciência. Se as ovelhas de Jesus escutam a sua voz, o conhecem e o seguem, então, calma lá, que não basta então ser contado entre o número do seu rebanho, né? Quer dizer, não basta nós termos sido batizados e pertencermos numericamente aos filhos da igreja nesse mundo. É preciso que nós nos perguntemos, além disto, além de pertencer numericamente a essa comunidade universal de salvação, a esse rebanho de Deus, eu efetivamente me deixo pastorear? Estou sendo pastoreado por Jesus? Essa é uma segunda questão. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu dou tempo a Deus para ouvi-lo? Tenho vida de oração? Quer dizer, abro lugar, oportunidade a que ressoe dentro da minha consciência, dentro da minha alma, no meu coração, a voz de Deus, a voz do bom pastor Jesus, a iluminar os meus critérios, a reformar, educando os meus valores, a confrontar as minhas mentalidades, enfim, a me reformar interiormente. Eu dou lugar à voz de Deus? Tenho tempo de oração? Se sim, bom, então estou sendo pastoreado por Jesus efetivamente. Se não, cuidado, porque embora eu ache que esteja sendo pastoreado, efetivamente não estou. Elas me seguem. Quer dizer, além de escutarem a voz, se submetem a ela. São governados por Jesus, de fato. Não? Quer dizer, a partir da palavra que escutam, tiram daí orientação, critério para governar as próprias condutas, as próprias escolhas e assim por diante. Poderíamos pensar aqui na obediência da fé, que se traduz na prática em vivência dos mandamentos,
vivência de virtude, enfim, um desejo sincero, de progredir no bem. Nós vivemos a vida segundo o nosso critério, segundo a nossa cabeça, ou efetivamente a partir da revelação que recebemos, a partir da fé que nós professamos? Se vamos a partir da fé, a partir da voz de Jesus, bendito seja Deus, porque ao menos, se vamos pelo menos com essa intenção e com esse esforço sincero, efetivamente estamos sendo pastoreados por Ele. Agora, se vivemos ao sabor das nossas próprias mentalidades, né? Se vivemos, ao contrário, formados de repente pela mentalidade que vai aí fora e que em muitos aspectos é conflitante com a lógica de Deus presente na revelação, então cuidado, porque talvez, embora consideremos estar sendo pastoreados por Jesus e sendo o número do seu rebanho, efetivamente não. Elas me conhecem. Aqui não só no sentido intelectual, né? Não só no sentido de ter informações, mas no sentido de comunhão vital. E aqui poderíamos pensar sobre essa comunicação de vida divina, esse transbordamento de amizade e intimidade que acontece na nossa alma quando nós recebemos a graça de Deus nos seus sacramentos. Quer dizer, eu tenho vida sacramental? Particularmente, os dois sacramentos que nós podemos receber de forma mais frequente, a confissão e a comunhão. Se sim, então estou sendo pastoreado por Jesus. Né? Se não, cuidado. Porque o pastoreio se exerce exatamente assim, escutando a sua palavra, deixando-me transformar e conduzir por ela, obedecendo, portanto, aos seus mandamentos e recebendo a sua força, a sua graça, a sua santidade, o seu espírito nos sacramentos. Se vivo assim, bom, vou sendo pastoreado por Jesus. Se estou distante dessa lógica, cuidado. Né? Esse é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. Quer dizer, Dia Mundial de Oração pelos bispos e pelos padres, aqueles que na igreja receberam a missão da igreja, receberam a missão de pastorear em nome de Deus, com uma tríplice função, com uma tríplice responsabilidade: ensinar, santificar, governar. Mas atenção, ensinar não as nossas ideias, ensinar não qualquer ideologia humana, não qualquer conjunto de arrazoados, por mais prudentes e sábios que fossem a nível humano. A ensinar e proclamar a verdade da nossa salvação. Ensinar e proclamar, não, com o uso da nossa inteligência e da nossa voz, emprestando os nossos recursos humanos a Deus para ensinar a palavra de Jesus, que essa sim salva. Essa sim liberta o homem da opressão mais pesada, mais severa, que é a opressão dos pecados e os conduz à vida eterna. Enviados a santificar, mas não a partir exatamente da nossa boa disposição. É verdade, nós em primeiro lugar estamos chamados a ser santificados por Ele. Mas o exercício de santificar é na graça dEle, é pela eficácia da sua santidade, que vem por meio dos sacramentos dos quais nós fomos feitos administradores, conservadores e defensores. Fomos enviados a celebrar os mistérios da graça de Deus nos seus sacramentos e, portanto, a espargi-los, derramá-los sobre o rebanho, com abundância, não? Como uma unção transbordante, eficaz, redentora. Portanto, santificar o rebanho com uma santidade que não é propriamente nossa, mas se serve dos nossos esforços de conversão também para ser ainda mais credível, ainda mais instigadora, ainda mais proclamadora das maravilhas de Deus que, mudando-nos em primeiro lugar, quer santificar também o rebanho a nós confiado, que não é nosso, é dele. E depois governar, mas não exatamente, não propriamente com uma autoridade ou com um exercício de poder segundo uma lógica ou categoria humana, assim como dominadores do rebanho. Antes como modelo, como modelos na caridade de Cristo. Não? Sumo e único pastor, aquele que justamente nós impersonamos
e buscamos seguir justamente com a sua bondade e a sua caridade derramada também nos nossos exercícios de autoridade e de poder. Dia de oração, então, pelos bispos e pelos padres que receberam essa tríplice responsabilidade: ensinar, santificar e governar um rebanho que não é seu, mas que lhe foi confiado. Não com as suas ideias, mas com a palavra de Jesus. Não com a sua boa disposição, mas com a eficácia da graça redentora de Jesus nos seus sacramentos. Não exatamente a partir de um exercício de poder e de uma colocação segundo uma lógica humana, mas na caridade e na presença de Jesus. Dia de rezarmos por aqueles que se sentem chamados a esse ministério no mundo inteiro, para que nós tenhamos a alegria de ter santas e numerosas vocações ao sacerdócio na igreja no mundo inteiro. Essa semana nós escutávamos e participávamos do processo de eleição do vigário de Cristo na Terra, do sumo pontífice, daquele sucessor de São Pedro que faz às vezes para toda a igreja, visivelmente falando, faz às vezes de Nosso Senhor, como supremo pastor visível da igreja. Nós, no final de semana passado, no domingo passado, escutávamos a tríplice confissão de amor de São Pedro, que era interrogado: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, vinculada com a proclamação de amor, está também esse transbordamento de serviço, essa lógica de entrega na vida de Pedro, que para nós hoje é Leão XIV. Escolhido essa semana, nós rezamos tanto a Divina Providência que nos enviasse um pastor que nos apacentasse na sua sabedoria, na santidade do seu nome, e nos fizesse felizes ao nos confirmar na fé, e ao mesmo tempo a defender, guardar a fé que lhe foi transmitida e que é guardada na igreja, e nós rezamos pelo Santo Padre nesse sentido, e ao mesmo tempo também que ele mesmo, pessoalmente, e o seu ministério sejam defendidos, guardados dos seus inimigos, que tenha alegria sobre essa terra, nos faça felizes ao nos confirmar na fé, e ajude, como instrumento visível, a conduzir-nos todos à vida eterna. Nós somos povo de Deus, rebanho do Senhor, único e supremo pastor, do qual todos os outros, e em nome de quem todos os outros governam legitimamente, ensinam e santificam.